Muito bom, Pai. Fala conosco hoje mais uma vez. Nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Queremos conhecer a Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos entrar num processo forte de Te buscar, porque sabemos que haverá uma recompensa poderosa no final, após andarmos mais na Tua presença. Amém. Muito bom, quero falar com você sobre conhecer a Jesus. E também sobre amor e tolerância, que está totalmente conectado. Nós falamos aqui que o objetivo do jejum é conhecer a Jesus. E é bom conhecer a Jesus. Você gostaria de conhecer mais a Jesus? Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isto. Eu vou ter que dar uma ajustada aqui na mensagem, porque temos menos tempo. Mas vai dar tudo certo. Você ama alguém? Certamente você ama alguém, correto ou não? Quem você mais ama? Quais são as pessoas que você mais ama? Minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meus filhos. Quem você mais ama? Por que você ama cada uma dessas pessoas? Qual a razão? Tem alguém que você ama aí perto de você? Tem alguém? Por que você ama essa pessoa? Fala para ela agora. Olha, eu amo você porque... 3 pontinhos. Fala, pode falar aí. Não precisa ficar dando beijo agora. Só fala. O pessoal já se empolgou, começou a agarrar. Fala, o que você ama? O que você ama essa pessoa? Apaixonado de novo. Apaixonado de novo por Jesus. Tá bom, vamos lá. Eu vi um testemunho de um pastor, me identifiquei muito com ele. Ele disse assim: o amor pode aumentar ou diminuir com o tempo e as circunstâncias? O que você acha? Pode aumentar ou diminuir o amor? O de Deus aumenta e diminui? Bom, o nosso varia, não varia? Nós varia. Ele disse assim, e eu me identifiquei muito, porque eu estou casado com a Marisa há 40 anos. Quando nos conhecemos, tínhamos muitas razões para nos amar. Olha o casalzinho infeliz lá. Quando o amor amadureceu, descobrimos que se temos razões para amar, também temos condições para continuar amando. E se as condições não são atendidas, o relacionamento corre riscos e pode até acabar. Tudo bem eu ter razões para amar. Mas eu digo assim, porque você é tão linda, tão bonita. Só que depois de uns 60 anos casado, talvez ela não esteja tão linda e bonita como estava quando ela tinha 20, né? O amor pode amadurecer. Olha o casalzinho lá, agora já ficaram mais velhos, né? Hoje amamos um ao outro sem precisar de nenhuma razão. Sem razões, não precisamos de condições. O amor que amadurece não depende de alguma condição para continuar amando. Se tornou um amor incondicional. Quando experimentamos como Deus nos ama, começamos a amar como Ele. E Deus ama a gente sem impor condições. Isso é maravilhoso, Deus é bom, Deus nos ama. Nossa. E eu fiquei pensando, né? Por que eu amo mais a minha esposa, ela me ama mais? Ela está apaixonada por mim, ela me agarra. Hoje de manhã ela estava me agarrando, não queria me deixar vir para a igreja. Eu tenho que ir, amor. Mas sabe que eu fiquei pensando ontem sobre isso, nessa semana, quando eu estava pensando sobre esse fim de semana, o que o Senhor quer falar com a gente? Eu percebi que uma coisa que ajudou a gente, que a gente exigiu um pouco um do outro, sabe? Quando a gente exige demais do outro, que tem que ser do nosso jeito, o casamento nosso sofre. Ou fica um relacionamento pesado, né? Um que manda, ou que manipula, e o outro que fica, acuado de um lado para o outro, tentando atender. Eu percebi que a gente pôs menos expectativas em nós mesmos, eu e ela. Que a gente foi ensinado... E nós colocamos a nossa expectativa mesmo no Deus Todo-Poderoso que faz as coisas, amém? Até para mudar a gente. E aí a gente também entendeu que a obediência é que vai trazer transformação.
Apenas achar que está certo não resolve. Ou se você não põe em prática, não muda. A gente pôs em prática muitas coisas, especialmente o perdão. Perdão. E não trazer coisas passadas. Não trazer coisas passadas. Jamais se perdoou. Deus não traz coisas passadas. O que eu vou trazer da minha mulher, do meu marido? Então, sabe, irmãos, o amor que amadurece, ele vai mudando dessa maneira. Então é bom saber, não é? É bom saber isto. E para aprender a amar, mas a gente precisa aprender a amar. Mas para aprender a amar, eu preciso conhecer a Deus, o meu Pai. Não é? Eu só vou conhecer o Pai se eu conhecer o Filho. Então, se eu conhecer Jesus, eu vou aprender a amar. E como é que eu posso conhecer Jesus? Você sabe como você pode conhecer Jesus? Tem 3 coisas fundamentais para conhecer Jesus. Todos nós sabemos. É isso aqui, ó. É a palavra, é a oração e é o relacionamento com outros cristãos. Nós precisamos dos 3. A palavra eu preciso ler. Preciso ler. Eu preciso ouvir também essa palavra. Eu preciso meditar. O que é meditar? Eu preciso pensar sobre ela. O que tem a ver comigo? Então a palavra a gente lê, medita e ouve. Só que hoje você está ouvindo a palavra. Mas você tem que julgar aí que se eu estou falando é a exposição da palavra de Deus. Se essa exposição ela é bíblica ou se ela é uma opinião. O que é minha opinião, você pode dizer, obrigado César, legal. Você torce para o Palmeiras, eu torço pelo Corinthians. O Senhor abençoe você, mas está tudo bem. Mas fica mudando toda hora, né? Hora um, hora outra, é assim que é. Então, irmãos, tem muita gente aí dando opinião. Está cheio de influencer cristão e está dando opinião. A opinião, ele pega a Bíblia, pega a opinião dele, usa a Bíblia para calçar, e aí você vai dar um like, ele vai gostar, ele vai ganhar dinheiro em cima de você. A oração é falar e ouvir. E eu quero encorajar você a registrar. Eu registro o que Deus fala, sabe? Até anotar o que Deus falou comigo. Quando eu leio, eu falo, meu Deus, eu preciso voltar a crer nisso aqui. E o relacionamento com cristãos mais maduros, com pessoas que podem ajudar você, com outros cristãos, amigos que você pode ajudar. E também conhecer a Jesus é ter relacionamento com não cristãos, quando Jesus vai usar você para tocar a vida deles. Amém, irmãos? Então, são essas 3 maneiras de conhecer Jesus. E tudo isso deve ser feito com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando você associa a fé e o jejum vai te dar uma clareza da palavra poderosa. Ele vai te dar uma clareza da oração, de ouvir a Deus, e você vai ser usado por Deus poderosamente nos seus relacionamentos. Amém, irmãos? Conhecer Jesus é fantástico. Então, olha aqui. Mas o que pode impedir a gente de conhecer Jesus? O que pode impedir nosso relacionamento? O que seria? Minha mulher, pastor, você não sabe como é que... Meu marido, não. O que nos pode impedir de conhecer Jesus não está fora de nós, presta atenção. O que pode nos impedir de conhecer Jesus já está dentro aqui de nós. É uma questão minha, é uma questão do meu coração. Então, você certamente crê que Jesus te ama muito, é verdade, não é? Aquele sacrifício que Ele fez na cruz, aquela situação que Ele passou por nós. Quantos creem que Jesus ama muito você? Você crê? Eu aqui nessa audiência eu creio. Não estou entendendo agora, está difícil. Está difícil agora, mas o amor dele mudou por você? Não. O amor dele não muda. Nós aqui nos afastamos dele. Agora, você certamente crê que Jesus te ama muito. Mas você crê que Jesus vai tolerar o seu pecado porque Ele te ama muito? Você crê que Jesus vai tolerar o seu pecado porque Ele te ama muito? Nossa, Deus é tão bom. Deus entende a minha fraqueza. A gente está misturando amor e tolerância. Eles são coisas diferentes. Vocês estão ainda aí, irmãos? Qual é a diferença entre amor e tolerância? O Gustavo compartilhou isso aqui no Mag Labs aqui, foi muito bom.
Eu peguei aqui algumas coisas que ele compartilhou. A tolerância significa, é o quê? Aceita as pessoas como são, sem necessidade de mudança. Permite que alguém continue no erro sem confronto. Não é a tolerância da compaixão, é a tolerância de dizer, tá bom, você é assim. O amor aceita as pessoas como são, mas deseja a sua transformação. Amém, irmãos? A imagem e semelhança de Cristo. Deus nos ama tanto que não nos deixa como estamos. Dá para entender essa diferença? Não? Agora há pouco os pais vieram aqui e oramos pelos filhos. Tem muitos filhos aqui que os pais certamente não querem que continuem vivendo, talvez em situação de pecado, não é verdade? Ou de destruição. Está dando uma reverberação aqui, eu não sei porquê. Está um eco aqui. Então, nenhum pai quer ver o seu filho se perder. Você quer ver o seu filho se perder? Não. Deus também não quer. Para você tudo bem? Não, meu filho escolheu esse caminho. Eu estou feliz com ele. Ele vai para o inferno, ele é um drogado, ele não quer saber de nada. Mas fazer o quê? Ele, o que ele quer. É isso que você quer? Não. E por que a gente imagina que Deus quer? Olha só o texto de Efésios que estamos lendo nessa semana. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Gente, o Senhor quer a nossa transformação, amém? Então, perguntando de novo, esclarecendo, tolerar este mundo não é o mesmo que amar as pessoas deste mundo. Tolerância é entender que as pessoas têm o direito de expressar sua visão de mundo, fazer escolhas como viver suas vidas. Significa respeito à pessoa como ser humano, à cultura dela. Mas a tolerância não significa concordar com o que não está de acordo com as Escrituras. Amém, irmãos? Amém. A tolerância não é concordância. Tal como Jesus, você pode amar as pessoas sem concordar com sua visão de mundo. Jesus veio trazer vida abundante, todas as pessoas. Então, a gente pode amar as pessoas, mas sem concordar com a visão delas. A gente pode amar as pessoas sem tolerar que elas vão para o inferno, que elas vão destruir as suas vidas. Amém, irmãos? Porque senão não é amor. Tolerância não é amor. A tolerância no sentido do respeito é bom. Senão a gente vai ser assim, é todo meu jeito, você tem que ser assim, daí a gente vai querer controlar as pessoas. A tolerância onde o respeito é uma coisa, a tolerância para com uma pessoa aceitar que, não posso, eu não posso aceitar que o meu filho se perca. Deus pode mudar isso. Eu não posso aceitar que a situação não mude. Deus pode mudar, tem promessas na palavra, amém, irmãos? Então, o Pai ama você do mesmo modo que Ele ama Jesus. Você acredita realmente que seu Pai eterno vai tolerar o seu pecado porque Ele te ama tanto assim? Vai estar tudo bem. Você pode continuar vivendo uma vida... A vida é minha, eu faço o que eu quero dela. A salvação é minha. É o corpo de Cristo, gente. O que faz afeta os outros, amém? Se meus filhos, imagina, se um dos meus filhos desejar abandonar Jesus, vai afetar a mim ou não vai? Vai ou não vai? Do seu também vai? Um amigo vai. Quando um pastor, um amigo sai e abandona. Pô, afeta a gente, irmãos. Deus não está na tolerância com o pecado, Ele está na libertação do pecado, amém? Na libertação. Você acha que o Espírito Santo que habita em você vai tolerar o seu pecado, a sua falta de arrependimento? A minha falta de arrependimento? Quer dizer, eu não me arrependo, eu não mudo, e eu quero que as coisas mudem. E quando eu não concordo comigo, eu vou lá e aponto o dedo para os outros. Ô, mano. Olha o texto, adúlteros. Não percebe que a amizade do mundo os torna inimigos de Deus? Chamou de adúltero. Porque Deus considera a igreja sua noiva. Jesus tem uma noiva, amém, irmãos? Por isso que usa a palavra adúltero. Pô, eu fiz tudo por você, dei minha vida por você, e você quer viver com este mundo? Pô, não faz isso comigo, não adultera.
Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornem-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Olha que legal. O Espírito Santo ama você. Ele não quer dividir você com este mundo. Mas Ele generosamente concede graça. O que Ele quer dizer? Mesmo quando você pisa na bola, Ele está dizendo, abandona o mundo, eu te perdoo. Volta para mim. Sai desse negócio, eu te recebo de volta. Amém? Ele concede graça. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem não quer se arrepender é orgulhoso. Acha que está certo, o outro é que tem que mudar. Então, irmãos, a palavra de Deus, então, o amor de Deus não tolera o pecado. Jesus demonstrou amor sem tolerar pecado. Lembra da mulher adúltera? Ninguém te condenou? Também não. Vai, não peques. Porque eu não tolero o pecado. Quando Jesus cura o paralítico, agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior te aconteça. Foi lá dar um recado. No seu caso, era o pecado que estava destruindo a sua vida. Era o pecado a causa da sua enfermidade, mas agora eu curei você. Ei! Deixa. Deus não tolera o pecado porque destrói as pessoas que Ele ama. Dá para entender isso ou não? Dá para entender? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você ora, você espera receber resposta? Quando você ora, você espera que Deus ouça? Porque tem muita gente que fala de oração, fala, Deus não me ouve. Eu vou pedir para o pastor orar, porque Deus ouve o pastor. O que será que a Bíblia diz a esse respeito, hein, irmãos? Gente, esse é o ponto de hoje que eu quero falar com você. Esse texto aqui é muito importante. A condenação no coração impede resposta à oração. Quando você vai orar e sente condenação na sua consciência, que é o coração, você automaticamente não crê que vai ter resposta da oração. Aí a gente geralmente não ora muito, sabe? Ou ora da pior maneira possível, ora a oração incrédula. Aí peca quando está orando, porque ora sem crer. E incredulidade é pecado. Não crer no que Deus diz. Então, olha que interessante. Ainda que a consciência, o nosso coração, diz outras versões, nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Isso fala de misericórdia. A sua consciência te condena? Deus já sabe. Ele está dizendo, ei, eu já sei. Você não quer que eu faça alguma coisa a respeito? Eu já sei que toda vez que você vai orar, isso te incomoda. Eu já sei até quando você vai passar por cima. Ei, fala comigo. Eu quero te perdoar. Amém, irmãos? Eu quero te libertar. Isto é a graça. Amados, se a consciência não nos condena, olha que maravilha. Podemos ir a Deus com total confiança. Está coração limpo. Total confiança. E dele receberemos tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos a Ele e fazemos o que lhe agrada. Há uma recompensa de alegria, como falou o Rafael agora há pouco. Uma recompensa de alegria para a obediência. E essa recompensa de alegria é Deus respondendo nossas orações. Pedi e recebereis, disse Jesus, para que a sua alegria seja completa. Amém, irmãos? Então Deus está dizendo, eu quero responder às orações. Eu quero que você entre com confiança diante da minha presença. Eu quero que você entre aqui sabendo de uma coisa. Você vai pedir segundo a minha vontade, eu já vou fazer tudo. Ainda a palavra vai estar na sua boca, você vai dizer, já está pronto. E será que ainda estarão falando? E eu os responderei. Mas aí existe uma situação. Por que isso acontece? Porque nós estamos obedecendo a Deus, fazendo o que agrada, então não tem nada no coração. É simples ou não é? Então a primeira parte, que eu já expliquei desse versículo, fala da graça. Mas a segunda fala de não tolerar o pecado. Nossa, mas de onde você tirou isso? Primeiro é a graça.
Deus já sabe, Ele está oferecendo graça. Quer ver como é que a gente pode entender melhor que Deus não tolera o pecado aqui? Vamos escrever de outra maneira esse texto? Amados, se a consciência nos condena, vamos a Deus sem confiança. E dele não receberemos tudo o que pedimos, pois lhe desobedecemos e fazemos o que lhe desagrada. Ficou claro agora ou não? Olha. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a injustiça. Se não confessarmos os nossos pecados, Ele continua sendo fiel e justo, mas Ele não pode purificar nossas injustiças, não queremos. João é muito claro, o fato de João explicar assim, sempre didaticamente, é tão bom. Então o que acontece é o seguinte, você tem uma condenação, você chega e vai orar, tem uma condenação, tem algo que pesa. Está lá na sua vida, mas você não se arrependeu de verdade. O Espírito Santo vai te incomodar, você está entendendo? O Espírito Santo vai te incomodar até você tratar esse assunto, porque Ele não tolera o pecado, porque Ele te ama. O Espírito Santo vai me incomodar, porque Ele me ama tanto que Ele não pode tolerar eu continuar uma vida sem me arrepender disto. E é só isso que falta para todas as orações serem respondidas, para eu discernir o que Deus quer e começar a viver uma vida de alegria. Amém, irmãos? Sem ansiedade, sem sempre insatisfação. Irmãos, o Senhor está chamando a gente para isso. Tolerância não é amor. Ele vai fazer de tudo para você se arrepender e voltar para Ele. Você crê nisso? Não? Ou você ignora, não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente? Olha lá, Deus é tolerante, não com pecado. É tolerante e paciente com você, não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? A tolerância para Deus é a misericórdia. É, assim, Ele não, cara, eu vou esperar mais, eu quero que você se arrependa. Ele está dando tempo. Mas aí você não se arrepende. Eu não me arrependo. Acaso vocês se esqueceram, Hebreus 12:5, das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Deus vai disciplinar você e eu, para que a gente se arrependa e possa ter uma vida de alegria. Está claro isso, irmãos? É Ele que disciplina. Porque o Senhor disciplina quem Ele ama, castiga aquele que aceita como filho. Enquanto eu suporto essa disciplina de Deus, lembre-se que Ele os trata como filhos. Então, irmãos, há um paradoxo aqui. Eu quero terminar isso aqui falando sobre esses pecados. Quais pecados nos condenam que temos que arrepender, confessar e abandonar? Tem pecados que nós não aceitamos em nós e nos outros. Fornicação, adultério, sabe essas coisas grossas, assassinato. Isso não. Mas tem pecados que nós toleramos em nós, mas não nos outros. Eu tenho fraqueza, mas o outro, se ele pecar. Eu posso contar uma mentirinha, mas se o outro contar uma mentira, eu posso falar uma situação, eu posso contar uma meia-verdade para a pessoa entender uma coisa que eu quero. Mas quando fazem isso comigo, o que eu faço? E tem pecados que nós toleramos, afinal o tempo mudou. Não, isso não é mais pecado. O pecado está desaparecendo da igreja, sabia, irmãos? O pecado está desaparecendo, as pessoas não querem falar de pecado. Mas Deus não tolera nenhum desses. Porque Jesus morreu, ressuscitou para nos libertar do pecado. Vamos ver uma lista de pecados que a gente não acha que é pecado, às vezes? Orgulho, egoísmo, falta de perdão. Gente, falta de perdão é pecado. Bloqueia a nossa oração. A mentira é um pecado. Ansiedade e frustração é pecado. Todo mundo é ansioso. Ficar ansioso é uma coisa, viver na ansiedade é outra. Está faltando confiança em Deus. Insatisfação, sempre reclamando. Idolatria, avareza, amor ao dinheiro. Não dá tempo de falar de todos. Ingratidão. Sempre está faltando alguma coisa, não dá graça pelo que Deus te deu. É verdade ou não é, gente? As pessoas estão incomodando você com isso. Você pensou que eu estava falando do quê? Eu não fumo, não mato, não roubo. Adulterar depende, né? Se for aquele que Jesus falou, aí eu estou perdido, né? Se só olhar já adultera, então está pego.
mania de julgar, maledicência, ira. Gente, são pecados. Que afetam os relacionamentos. Porque afetam os relacionamentos. Essa a gente tolera. Essa é uma lista. Tem um livro muito bom que fala sobre isso. Pecados Intocáveis, do Jeff Bridges. Muito bom. O Espírito Santo está falando assim, você precisa perdoar aquela pessoa, do íntimo. Você precisa parar de julgar. Essa sua mentalidade sempre julgando. Você puxa a sua régua, mede os outros. Você precisa parar de achar que... Amém, irmãos? E para terminar. Não substitua a obediência por pedido de oração. Não vai funcionar. A oração transforma a mim. A oração transforma o mundo. Mas é a oração, segundo a vontade de Deus, que será respondida. Amém? Então, quando você ora e jejua, você conhece a vontade de Deus, fala, eu sei. Quantas vezes, nas pressões familiares, pressões no meu trabalho, pressões com os filhos, eu ia orar e eu não sabia como orar. Eu começava a orar, mas estava errado. Aí sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a perguntar ao Espírito Santo, como eu devo orar? O que está de errado? A primeira coisa que o Espírito Santo sempre fez, foi falar o que estava errado no meu coração. Já aconteceu com você, não? Ainda mais quando está falando dos filhos. Ele tratava, você está vendo a situação assim. Muda. Então, começo a enxergar como Deus vê. Eu começo a enxergar a minha esposa, meu filho, a minha filha, o irmão na igreja, o colega do trabalho. Tinha um cara no trabalho que acabava comigo, que ele mandava embora, e eu com raiva, eu orando aquelas promessas, eu era um cristão meio novo. Aí eu falei, está errado isso aqui. Espírito Santo, o que eu faço? Eu chamei você para amar e servir a Ele. Você tem que servir Ele de tal forma que Ele seja promovido. É só obedecer. E a recompensa vem. Já contei isso também outra vez, não vou contar de novo aqui. A oração que substitui a obediência não significa absolutamente nada. Olha o que o A.W. Tozer diz no livro dele, Cultivando um Diálogo Eterno. A oração é ofensiva a Deus quando é oferecida em desobediência. Ela é ofensiva ao Deus Todo-Poderoso quando não há intenção de obedecer. Quando não estamos limpos no nosso coração e não pretendemos ser limpos. Ou seja, não estou disposto a abandonar esse negócio. Deus, por amor a nós, não vai tolerar o nosso pecado. Amém, irmãos? Ele vai fazer de tudo para a gente ser livre. Então Ele não vai responder essas orações. Talvez Ele responda as de misericórdia. A pergunta básica é, você quer se arrepender mesmo? Ou o problema está todo nos outros, no mundo, no trabalho, no chefe? Gente, o jejum e a oração vai mudar a gente, não vai mudar os outros. A proposta de Deus é, eu não vou tirar certas tribulações da sua vida. Eu vou fazer você andar por cima delas e vencê-las, amém? Mas eu vou tirar outras não. A oração é o grande nivelador dos homens. O analfabeto ora. Um PhD super instruído que fala 10 línguas ora. Os dois são iguais diante de Deus. Está dando para entender? Não tem melhor, não tem pior. Analfabeto não é melhor e nem o super instruído é melhor. Não importa o quão inteligente, especial você seja, isso não tornará suas orações mais queridas para Deus. Porque tudo depende do coração. Na presença da oração não há papas, bispos, pastores ou doutores.
Na presença de Deus não há pequenos nem grandes homens. Na presença de Deus há apenas homens e mulheres redimidos, limpos. Esses são atendidos, amém, irmãos? Esse Deus. E o Senhor, porque Ele pagou o preço para isso, gente. Pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Há uma recompensa de alegria, mas a gente se recusa a perdoar, a gente se recusa a admitir o erro, a gente se recusa a pedir perdão, a gente se recusa a reconhecer que fizemos errado, manipulamos, enganamos, a gente se recusa. Aí Deus fala, eu também não me recuso a ouvir as suas orações. E tem hora que se você não se arrepender, Deus vai dizer, agora eu vou ter que corrigir você, para quem sabe você se arrependa. Quantos são pais aqui? A última coisa que eu queria fazer com meu filho era corrigir. Falo, muda. É verdade, né? A última coisa que um pai quer fazer é corrigir o filho. Mas se não corrigir, não ama. Eu corrijo você porque eu amo você. Deus faz o mesmo. Amém, irmãos? Porque eu não quero que meu filho continue como estava. Conseguimos entender o amor de Deus dessa maneira, não? Então, sabe, Deus pode fazer muito mais com a minha obediência do que com o meu sacrifício. Eu acordei de manhã semana passada, acho que foi essa semana, foi a semana. Eu acordei de manhã, essa frase apareceu. Filho, eu posso fazer muito mais com a sua obediência do que com o seu sacrifício. O jejum não é um sacrifício, ele pode ser a buscar a Deus. Eu jejuo porque eu quero buscar a Deus, isso é uma obediência. Um sacrifício não vai levar a nada. A obediência que demanda uma renúncia sacrificial, sim, traz a autoridade e poder de Deus sobre a minha vida. Pode subir a banda aqui? Eu poderia colocar mais textos para justificar tudo isso, mas está na palavra de Deus. Jesus, porque foi obediente até a morte, Deus o exaltou sobremaneira e colocou no mais alto e sublime trono, na maior posição de autoridade. A obediência traz autoridade. Quando você ora, você sabe que vai ter resposta. Você sabe por quê? Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Eu amo essa frase de Jesus. Vamos para o Getsemane, vamos. O príncipe do mundo está vindo aí, mas ele não tem nada no meu coração. Aí você ora, você levanta pisando. Eu gosto da cena do filme do Paixão de Cristo, que Jesus está no Getsemane, ele levanta e ele pisa na cabeça da serpente, certo ou não? Ele cumpriu a obediência. Aquele que obedece pisará serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Ele não está esperando perfeição. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma fraqueza, eu costumo cair. Mas você quer se arrepender? Isso te incomoda? Incomoda. Você quer ser livre? Quero. Amém? Ele está te ouvindo, amém, irmãos? Não desista, Ele está te ouvindo. Às vezes tem uma situação que eu sempre erro. Você voltou e pediu perdão? Pedi. Pedi pela 10ª vez, mas eu pedi. O que você fez? Você ficou triste? Eu fiquei muito incomodado. O que você mais deseja? Eu não quero mais isso na minha vida. Então as suas orações estão sendo ouvidas, amém, irmãos? Ele vai te conduzir para o caminho de você ser livre. Está dando para entender, irmãos? Não se trata de um legalismo. O amor dele, Deus conhece o coração. Mas quando você fala, tolera na sua vida, não, isso aqui eu não preciso mexer. Aí fica seco, fica sem alegria. Aí você vai orar uma pedra, não tem alegria da salvação. É um monte de argumentos. Você pode orar a noite inteira. Você pode ir na vigília de 12 horas de oração, orar das 9 às 9 de joelhos. A sua oração não será absolutamente nada. A oração só tem sentido porque ela é feita a um Deus Todo-Poderoso, de um coração que o ama. A oração por oração, repetir orações, a oração em si não é nada, diz o A.W. Tozer. Mas é o coração que ora a um Deus Pai de amor. E quer dizer, eu quero ser semelhante ao teu filho.
é este que Deus está atendendo. Amém, irmãos? É a sede por Ele. O nosso convite para Deus, de Deus para nós é este. O que podemos fazer de prático? Que atitudes podemos começar agora? Ele está esperando. Vamos ficar de pé? Ele está esperando para se revelar a nós. Então, é um chamado ao arrependimento? É. Mas também, presta atenção, essa palavra é uma chamada à fé. Porque se não há nada no seu coração, meus amados, olha que maravilha, meus amados, se o nosso coração não nos condena, o que vai acontecer? Temos confiança diante dele, na presença dele. Posso entrar no santo lugar e contemplar o teu rosto a brilhar. O caminho está aberto, eu estou diante do trono, e eu entro e os anjos saem. Por quê? Porque os filhos têm prioridade. Os filhos têm prioridade. Eu olho no meu celular, se é um filho que me chama, eu paro o que eu estou falando e falo: sim, filho. Amém? Os filhos têm prioridade. E um filho entra lá na presença. Se o nosso coração nos o condena, nós estamos com a cabeça erguida, não abaixada. E nós entramos com ousadia. Nós entramos na presença de Deus com autoridade, com confiança. E sabemos que receberemos os pedidos que vamos fazer a Ele. Por quê? Porque nós simplesmente o obedecemos. Não somos perfeitos. Não é que nós nunca erramos. É que nós nunca deixamos de nos arrepender e acertar tudo. E então nós fazemos aquilo que o agrada. Que o que mais agrada a Jesus é não ter pendência. O que mais agrada a Jesus é: ame aquela pessoa como eu também te amo. Não tenha restrições. Não tenha barreiras. Trata ele como eu também tratei você. Amém, irmãos? Então essa palavra ela é confrontadora. Se você não quer se arrepender, se você acha que Deus vai tolerar o seu pecado indefinidamente, não vai. Também chega um momento que líderes, que como pais não podemos tolerar o pecado nos filhos. Como líderes não podemos tolerar pecado. Imagina que eu comece a viver uma vida de pecado. Vocês vão tolerar que eu venha aqui pregar a palavra para vocês? Pessoas aqui andam em pecado, nós vamos tolerar que eles venham aqui adorar a Deus uma vida de pecado? Liderar uma célula com uma vida de pecado? Abrir a porta com uma vida de pecado? Cuidar das crianças? Irmãos, Deus é misericordioso. O fato de Ele estar dando tempo para você se arrepender não significa que Ele está concordando com os pecados da minha vida, amém, irmãos? Então a oração é: Senhor, eu vou jejuar essa semana. O que eu posso fazer de prático? Senhor, mostra meu coração para mim. Mostra alguma coisa aqui que eu preciso remover, e eu vou remover. E se for difícil, eu vou pedir a tua ajuda. Senhor, eu quero ter alegria na minha vida. Estou cansado de viver frustrado. Estou cansado de viver insatisfeito. São coisas práticas ou não? Eu vou levantar, Senhor, e os primeiros 15 minutos serão só teus. Eu vou dar 1 hora. Se você não tem prática, você não consegue 1 hora. Começa com 15. Né, irmãos? O que você vai fazer de prático? Toda mensagem de Deus demanda uma resposta. Se você não responder, ela vai sair do seu coração. Sabe? É aquela semente que entra e o diabo logo rouba. Coloca a mão no seu coração e fala com Deus. O Senhor está dizendo para nós: ei, eu quero responder às suas orações. Eu quero que você sempre tenha confiança na minha presença. Ao mesmo tempo, irmãos, quero dizer para você uma coisa: não se deixe enganar por vozes do diabo, tá? O diabo está dizendo que você tem que ser perfeito, que ele nunca vai te ouvir, porque no passado você fez isso. O teu passado está na cruz, perdoado para sempre, e você foi lavado, justificado diante de Deus. Então não crê nessas besteiras, tá? O que eu estou falando é de coisas conscientes que nós sabemos que não deviam estar ali, que nós sabemos e nós estamos tolerando. É isso que eu estou falando. É totalmente diferente. Então não se deixe enganar.
Se você está tudo limpo, você pode orar com ousadia. E Deus está só esperando você dizer: pede, filho, pede, porque eu vou fazer isso que você pediu. Pede, filho, porque você me obedece. Você pode pedir, porque eu quero realizar. É necessário que você peça, para que o céu venha na terra. Amém, irmãos? Mas se tem alguém que você precisa tirar, você tem que dizer: Senhor, estou tolerando isso, hoje eu não quero mais. Fala com Deus agora. Enquanto a banda ministra aqui, fala com o Senhor. Vamos aproveitar mais os próximos 5 minutos para fazer isso. E depois você pode fazer mais na sua casa. Você pode dizer: Pai, Jesus, eu não quero mais tolerar isso. Diga isso: Senhor, eu não quero mais tolerar isso na minha vida, Senhor. Eu não quero mais tolerar isso na minha vida. Eu não quero mais tolerar isso. Eu quero que seja diferente. Senhor, eu quero a Tua presença maior. Oh, eu quero ver as minhas orações respondidas, Senhor. Oh, sonda, meu Deus, conhece meu coração, vê se há algum caminho mau e me limpa aqui, Senhor. Por isso que o salmista orava assim. É por isso que Davi pedia: Senhor, purifica-me e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei limpo de toda transgressão. O Espírito Santo está concedendo graça. Ele está dizendo: ei, eu já conheço tudo. Eu conheço teu coração. Eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te libertar. Mas eu não posso fazer se você insistir, se você não abrir mão disto. Espírito Santo, nós todos nos arrependemos aqui, inclusive eu, Senhor. Não estou aqui naquele que não precisa praticar, muito pelo contrário. Estou aqui como qualquer um dos meus irmãos. Porque todos nós diante de Ti somos iguais nesse sentido, Senhor. Todos nós precisamos de Ti. Não há grandes e pequenos na Tua presença. Há aqueles que Te amam e Te obedecem, e aqueles que se recusam a Tua palavra, desprezam a Tua palavra. Quantas pessoas desprezando a Tua palavra hoje em dia, Senhor. Eu não quero ser alguém que despreza a Tua palavra. Eu quero ser amado por Ti, Senhor. Mas melhor do que isso, eu já sou amado por Ti. Eu quero Te amar realmente, Senhor. Quero Te amar com a minha obediência. Quero Te amar com a minha reverência. Eu quero que com as minhas boas obras o Teu nome seja glorificado, Senhor. Oh, Espírito Santo, recebe perdão agora, meu irmão. Se você se arrepende, Deus já perdoou você. O perdão é instantâneo. Na hora que você se arrependeu, você já está perdoado. Você já está perdoado. Vai, não peques mais. Se você orou agora, você está perdoado. E o seu coração está limpo. Recebe essa paz dele. Você pode orar com ousadia agora. Você pode olhar nos olhos do teu Pai e dizer: Pai, há uma situação que eu quero trazer diante de Ti. E obrigado porque Tu estás me ouvindo. Ora agora, meu irmão, Ele está te ouvindo. Ora, faz orações. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu quero Te conhecer mais. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.